Bom dia, caros alunos, alunas da Escola Dominical, amigos, amigas que nos acompanham nessas manhãs de domingo em estudo de Escola Dominical a respeito da palavra do Senhor, da palavra de Deus, a respeito da graça de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, para a nossa salvação, para a nossa justificação, para a nossa santificação. Caros irmãos, vamos agradecer a Deus e pedir a sua bênção nesses momentos. Senhor, agradecemos por mais esta oportunidade e contamos, Senhor, pelo nome de Jesus, com a tua orientação, com a tua sabedoria, Senhor, dirigindo cada palavra, cada colocação, para que nada, Senhor, nada que sair de nossa boca seja desviado do puro ensino da mensagem, da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, da justiça de Deus em Cristo Jesus, a nosso favor. Que possamos, Senhor, crescermos nesta manhã, é pelo nome de Jesus que nós oramos e esperamos. Amém. Caros irmãos, nós estamos então baseados na revista Em Marcha, não é? Da editora Angular da Igreja Metodista no Brasil, estudando a respeito do tema da maturidade cristã. E nós então, tendo visto isso com a nossa irmã Silvana, e agora no domingo passado e hoje também comigo, não é? Nós temos trabalhado a questão da maturidade de uma forma específica, né? Durante todo o tempo o tema é maturidade cristã. E o assunto específico que começamos a partir do domingo passado é a maturidade doutrinária. A maturidade doutrinária. Não é? Então é onde nós estamos conversando sobre a importância de não deixarmos nos desviar da verdadeira fundamentação bíblica, não é? Quando eu digo a palavra de Deus toda, não estou falando de um versículo apenas, estou falando da palavra de Deus, de todo o contexto da mensagem da vida. E como o próprio Jesus nos coloca, né? Examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Então, de princípio ao fim, né? De Gênesis ao Apocalipse, a mensagem é Jesus, o Messias de Deus, o prometido, o esperado. Não é? Então, nós estamos falando da importância da nossa maturidade no conhecimento da palavra, do verdadeiro fundamento em Cristo Jesus, em sua palavra, em sua mensagem, não é? A doutrina verdadeira do Evangelho de Cristo, a doutrina cristã. E aí o cuidado de Paulo, dos servos do Senhor, desde o princípio da igreja, e por que não dizermos também dos falsos profetas no Velho Testamento, não é? Então, durante toda a trajetória da humanidade, na história, não é, da igreja, na história do povo de Israel, sempre esse risco grande que houve e que ainda há nos nossos dias, com os falsos ensinamentos, com as mensagens pervertidas, desviadas da verdade da palavra de Deus. E então nós conferimos e estamos nos baseando, o estudo está se baseando na carta de Paulo aos Gálatas, não é? E já conversamos inclusive que não trata-se de uma igreja apenas, mas de várias igrejas naquela região da Galácia, não é? Na Ásia Menor. Então, Paulo, e nós encerramos o estudo de domingo passado, dizendo da radicalidade do apóstolo, do radicalismo de Paulo, não é? Para enfrentar os falsos ensinos e os falsos mestres. E ele coloca como falsos irmãos, não é? Falsos mesmo mestres, e que estariam e que estavam pervertendo o ensino da verdade pura, da graça
da salvação pela graça em Cristo Jesus. E ele diz assim, em Gálatas 1, versículos 6 e 7, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Foi assim que nós terminamos domingo passado, meus irmãos, e convidando vocês também a que lessem durante a semana o capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos. E para que os irmãos verificassem que realmente esse era um problema já na igreja nascente e que já estava perturbando, não é, a igreja com os apóstolos de um modo geral. Estava na vida, não é? Estava perturbando o ensino dos apóstolos, o ensino da doutrina apostólica em Cristo Jesus. E aí nós vemos isto lá no livro de Atos dos Apóstolos, não é? E aí nós lemos lá no versículo 1 do capítulo 15, que nós convidamos os irmãos para lerem, né? Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Né? Então, isso dá um conflito, né? E como estava havendo esse conflito nas igrejas da região da Galácia, já estava perturbando também a igreja com os apóstolos, não é? E aí houve então a necessidade desse debate que começou também com Paulo, Barnabé, com esses falsos mestres que eram judeus, não é? Judaizantes. Eles eram judeus e pregavam que a graça de Jesus não bastava, não bastava, mas que a lei precisava ser cumprida em todas as suas minúcias e detalhes. E eles se baseavam na questão da circuncisão, aquele ritual que era realizado nas crianças do sexo masculino, né, que nós já conversamos no domingo passado. Aí houve uma necessidade de um encontro de Paulo, Barnabé e desses fariseus, não é? Convertidos ao cristianismo, mas que queriam perverter a mensagem do evangelho e estavam pervertendo, não é? E aí foi feita essa reunião com os apóstolos, e é o que nós lemos lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, para debater, não é? E essa questão de estar se exigindo dos gentios, pessoas que não faziam parte do povo judeu, não é? E estavam sendo obrigados, quando se convertiam ao cristianismo, a circuncidar-se, não é? E a cumprirem, de um modo geral, a lei de Moisés, né? Gloriosamente, a reunião conduzida pelo Espírito Santo, não é? Ela encerra-se com a decisão, né, com o discurso, inclusive, maravilhoso de Pedro e também o parecer de Tiago e os testemunhos de Barnabé, de Paulo, contando para os irmãos, não é, que o que Deus estava realizando entre os gentios, inclusive os batizando com o Espírito Santo, independente deles serem circuncidados ou não. Então, isso é fundamental. E aí a reunião é encerrada, é escrita uma carta e enviada às igrejas dos gentios, para que eles fossem liberados dessa obrigatoriedade. E aí, quando a carta é lida, traz grande alegria, como lemos lá no versículo 28, versículo 31, os apóstolos escrevem: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo,
maior encargo. Então, quando eles leram, eles ficaram muito alegres e muito consolados. E eles então dão um basta, porque inclusive esses falsos mestres diziam que Paulo não tinha autoridade de apóstolo e que ele estava sendo um enganador, né? Que ele é que estava pervertendo a mensagem do Evangelho, a mensagem cristã. Então, quando os apóstolos, Pedro, Tiago, não é? Essa reunião oficial que acontece, é decidido assim, então é posto um basta a respeito da discussão. E dá para o apóstolo Paulo essa autoridade de continuar pregando a mensagem, a verdade do Evangelho, da salvação pela fé. Portanto, esse tema já tinha sido debatido e agora continua acontecendo nas igrejas da galáxia, e Paulo então não pode tolerar mais isso, não é? E lá no versículo 8 do capítulo 1 ele diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo, um anjo vindo do céu pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. E a palavra anátema, a sua tradução, sabemos que é rompido da comunhão de Cristo e de Deus. Mais ainda por extensão, maldito, amaldiçoado, condenado, expulso do meio do povo de Deus. Então Paulo, ele é direto, objetivo, ele não pode admitir. E essa mensagem está ficando para nós também nesses dias, meus irmãos, onde muitas vozes são ouvidas, muitas citações, inclusive em nome da Bíblia, em nome do Evangelho, e que são equivocadas e que têm confundido não poucos, mas muitos, meus irmãos, do povo de Deus, da igreja. Bom, nós temos, portanto, falado dessa maturidade agora do conhecimento da palavra, o que é que está escrito. E quando nós falamos isso, meus irmãos, não estamos falando de um versículo ou de um pedacinho de um versículo, nós estamos falando dos livros, dos profetas, da palavra pura, do Evangelho de Cristo Jesus, dos apóstolos, a palavra de Deus, dos servos inspirados pelo Espírito Santo para nos trazer e registrar para nós a palavra de Deus. E aí nós queremos nos lembrar aqui do livro de Efésios, Efésios capítulo 4, né? Efésios capítulo 4. E os irmãos, por favor, né, estão com a Bíblia aí, não quero correr para dar tempo de todos abrirem. Efésios capítulo 4, versículo 11, vamos até o 15, tá bom? Diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude da pessoa de Cristo, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
Meus irmãos, vejam bem, esse texto até nos outros estudos já tem sido de alguma forma citado, né? Mas agora fica muito claro para nós. E Paulo, ele fala desses ensinos equivocados, não é? E ele chama de vento de doutrina. Então, meus irmãos, são muitas vozes, vozes através do rádio, através da televisão, através da internet, através das pregações em púlpitos de igrejas ou das igrejas, através de músicas que são cantadas dentro ou fora da igreja, que são ouvidas pelos cantores gospel, não é? Que estão muito na moda atualmente, nos shows evangélicos. Então eu não estou condenando, mas eu estou alertando e me alertando, e a palavra de Deus está nos alertando para que nós confiramos, comparemos, vigiemos com tudo que nos é falado, tudo que ouvimos, e que possamos conferir com a palavra de Deus para ver se de fato é verdade, se tem fundamento na doutrina cristã, na doutrina da verdade, da palavra de Deus, da mensagem de Cristo Jesus, dos servos do Senhor, dos líderes da igreja, dos apóstolos, dos servos de Deus, não é? Esqueci de me falar também, são a literatura evangélica cristã e os livros de alta ajuda, são assim inúmeros nos nossos dias. Então nós temos que ter também muito cuidado com aquilo que lemos, sabermos de onde vem, quem foi que falou aquilo, não é? Então, meus irmãos, eu não estou sendo preconceituoso, mas eu estou sendo, à luz da palavra de Deus, prudente. Jesus falou, os filhos da luz precisam ser prudentes, prudentes. Bom, os ventos de doutrina, não é? São falsos ensinos que vêm com uma forma sutil. E aí a igreja tem que cuidar para que os seus membros conheçam, estudem a Bíblia, leiam, sejam orientados. Os membros da igreja têm que conhecer a doutrina que embasa a igreja da qual ele faz parte e ver se realmente aquilo é bíblico, se é da palavra de Deus. Como que a nossa igreja local tem vigiado, como que você tem aprendido e tem aproveitado as oportunidades que a igreja, a nossa igreja local na cidade de Lorena, nos oferece, como que a igreja tem oferecido oportunidades de estudo bíblico, de escola dominical. Qual é o nível desses estudos? Como que os professores têm trabalhado as lições, não é? Então é uma mensagem, meus irmãos, repito, não estou condenando ou acusando ninguém. Eu estou chamando a igreja pelo nome de Jesus, com este estudo, a mim e a todos os crentes, não só na nossa igreja local, mas todos aqueles que se chamam pelo nome cristão, que se baseiam, que baseiam a sua fé unicamente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós estejamos alertas, porque os falsos ensinos não foram privilégio da igreja nascente, mas fazem parte da história do povo de Deus e continua certamente nos dias de hoje. É disto que estamos falando. Ensinos que não são compatíveis com a palavra de Deus no seu todo, na verdade, não é, que está intrínseca, que está na essência da Bíblia. É isto que nós estamos falando, para sermos bem objetivos, não é? E o apóstolo então nos adverte, ele continua alertando aos Gálatas, mas o alerta do apóstolo é para nós no dia de hoje, meus irmãos, não é? A mensagem do evangelho é para nós nos dias de hoje. E para tanto ele vai mostrando para os irmãos que a fé é superior à lei. Vejam que Paulo, ele vai usar a figura, a imagem, a história da vida de Abraão, do patriarca Abraão,
lá no livro de Gênesis. E ele diz e afirma claramente: Abraão foi declarado justo por causa da sua fé na promessa de Deus, muito antes que a lei fosse decretada. Abraão é muito anterior a Moisés. Então, quando nós lemos lá no capítulo 15 de Gênesis, versículo 6, está escrito assim: o próprio Moisés que escreveu, não é? Abrão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para justiça. Lembram, meus irmãos, a justiça da fé, a justiça de Cristo, a justiça em Cristo, a justiça de Deus efetuada em Cristo a nosso favor. E aí Paulo lá aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 6, vai dizer assim: é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, inclusive nós, que não somos judeus, somos gentios e nos convertemos ao povo de Deus, não é? E mais, nós vamos ler lá no versículo 9 em diante, 11, 13, 14, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão, não é? Então, vamos continuar lendo aqui. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então veja, se você quer ser justificado pela lei, então você está obrigado a todos os preceitos. E você não cumpre um deles, você é culpado de toda a lei. E Paulo é taxativo em dizer: pela lei ninguém será justificado. Pelas obras ninguém será justificado. O justo viverá pela fé. Essa é a máxima que moveu toda a reforma protestante no século XVI. Moveu todo o movimento de avivamento metodista na Inglaterra, no século XVIII, com João Wesley. E move o coração de todos os crentes do mundo inteiro durante toda a história da igreja. Não podemos admitir outros ensinos que fogem do sacrifício, não é? Porque senão conclui-se que Cristo morreu em vão, ressuscitou em vão e veio em vão. Bom, vamos continuar, meus irmãos. Ninguém é justificado então diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé, palavra de Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, não é? Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, quando ele foi pendurado no madeiro, porque está escrito na lei: maldito seja todo o que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, o Espírito prometido. Convido a todos que também nos acompanhem lá em Gálatas 3, 6, ou melhor, que leiam todo esse texto, não é? E esse texto vai confirmando todas essas palavras que nós temos dito, né? Temos nos referido aqui nesse estudo, Gálatas 3, 6, até o versículo 31, quer dizer, os dois capítulos 3 e 4, do capítulo 4, versículo 31. Então, meus irmãos, vejam que Paulo enfrentava, mas enfrentava de frente, ele combatia de frente esses falsos mestres que estavam, esses falsos irmãos que estavam pervertendo a mensagem da salvação pela fé,
no Evangelho de Cristo Jesus, no sacrifício feito por Jesus, exigindo que os novos convertidos precisavam circuncidar-se, ou dizendo em poucas palavras, resumindo, Jesus não fez o suficiente por nós, não fez o bastante. E quando ele diz tudo está consumado, ele usou uma frase de efeito, teria usado uma frase de efeito, porque teríamos que continuar cumprindo a lei para sermos salvos. E agora nós estamos vivendo a lei do amor do Espírito Santo, que age em nós para a santificação, para dia a dia irmos sendo formados em nosso caráter, agora para nos parecermos com Jesus dia a dia, como já estudamos nas aulas passadas. E ele continua lá no capítulo 5, não é? Paulo, ele não vai deixar por menos, né? E ele fala claramente, não é a observância da lei que agrada a Deus, mas a aceitação do senhorio de Cristo pela fé e a prática do amor que ele ensinou. É como em Gálatas também, capítulo 5, versículo 1 ao 6. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado, então, a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Meus irmãos, a palavra é muito objetiva, é clara. Vocês caíram da graça de Deus, porque nós, pelo Espírito Santo, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Meus irmãos, o motivo de toda essa discórdia no seio da igreja, realmente, essa exposição de Paulo na carta aos Gálatas, né, se resume numa frase somente, não é? Os falsos mestres exigiam a obrigatoriedade da circuncisão para cumprir a lei de Moisés, né? E que fique evidente, então, que esse problema é muito mais abrangente, vai além do próprio ritual da circuncisão, mas é de colocar a lei também como superior ao sacrifício, à fé em Cristo Jesus, na sua morte e ressurreição por nós, pelos nossos pecados. A verdade do Evangelho, da mensagem de Cristo, então, da doutrina da salvação de Jesus, né, estava sendo violada, ameaçada, não é? A igreja estava sendo ameaçada pelos inimigos da fé. Gálatas 5,7 diz: vocês vinham correndo bem, né? Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Quem foi? Meus irmãos, existem em nossos dias indivíduos, falsos mestres, com aparência de piedade, que estão ameaçando nos impedir de continuar a obedecer à verdade, fazendo a gente trilhar outros caminhos que não o único caminho que é Jesus. É por isso mesmo que nós estamos separando todo esse tempo e certamente ainda vamos continuar domingo que vem com essas colocações e reflexões ainda a respeito da nossa firmeza no conhecimento da palavra da verdade registrada na Bíblia. É o Senhor Jesus que afirma lá em João 8, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará.
Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Meus irmãos, antes de nós encerrarmos por hoje, porque se Deus quiser continuaremos no domingo que vem, eu só queria comentar a respeito daquela atividade que nós fizemos no domingo passado. Uma atividade que talvez tenha parecido até um pouquinho divertida, né? Leve, mas é para mostrar que muitas vezes aquilo que é dito em nome da Bíblia, em nome do Evangelho, em nome de Deus, nem sempre faz parte da palavra de Deus ou do fundamento bíblico, né? Então eu vou fazer o seguinte, meus irmãos, eu vou ler com vocês, não é, as frases que nós ditamos no domingo passado. Me deem apenas mais uns minutinhos aqui, né? O nosso tempo já está terminando, mas vamos dizendo sim ou não, para ajudar que muitos ficaram interessados no resultado, né? E você veja se você acertou, se alguma coisa você não concorda, vamos conversar também, me manda um alôzinho no WhatsApp e a gente vê que de repente também eu posso até eu me enganar também, né, meus irmãos? Né? Como professor aqui na classe nesse momento, né? Então, a primeira frase foi essa: se não vem pelo amor, vem pela dor. Não encontrei isso na Bíblia, né? A princípio não é bíblico. Vejam aí. Segunda, no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Sim, está em 1 João, capítulo 4, versículo 18. Terceira, a 1000 chegarás, mas de 2000 não passarás. Não é da Bíblia. Quarta, não cai uma folha de uma árvore sem a vontade de Deus. Não achei na Bíblia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Sim, Salmo 91, 7. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. Sim, Lucas 21, 17 e 18. Próxima, diga-me com quem andas e te direi quem és. Não está na Bíblia. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Esta sim, Salmo 1. Próxima, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Sim, Atos 1:7. Cada boa obra que realizais representa um tijolo que sobe para a construção de sua casa no céu. Não está na Bíblia. Pela graça sois salvos, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Sim, está na Bíblia. Todos os caminhos levam a Deus. Não é bíblico essa frase. Eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras de Jesus. Sim, João 14, 6. No fim tudo dá certo. Não está na Bíblia, não é bíblico. Há pecado que leva à morte e por esse não digo que se deva pedir. Sim, é uma palavra fortíssima e está em 1 João 5,16. Próxima, não existe inferno, o inferno é aqui mesmo, não está na Bíblia, pelo contrário está. É preferível perder uma parte do corpo do que ter o corpo todo lançado no inferno. Palavras de Jesus em Mateus 5,29. Deus é Pai, não é padrasto, não está na Bíblia. Próxima, mas a todos quanto receberam, a Jesus, não é? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sim, João 1,12. Próxima, vendo a mulher que a árvore era boa, colheu a maçã e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Não é bíblico, não se fala maçã. Está escrito, vendo a mulher que a árvore era desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu.
Gênesis 3:6. Sim, próxima, para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. Não está na Bíblia. Pelo contrário, está escrito assim, ó: tragada foi a morte pela vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Está assim em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 e 57. Nós fizemos essa atividade para realmente estarmos concluindo durante todo o estudo, não é? Foi apenas uma motivação inicial para que nós entendamos que muitas vezes podemos estar abraçando enganos como palavra de Deus e que de fato não são. Palavras de Jesus e que de fato não são, ou palavras do Espírito Santo. Alguém dizendo assim falou o Senhor e ele não disse nada. Ai daqueles que estão fazendo isso. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo engano. Deus nos abençoe. Até domingo que vem, meus irmãos, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.